Vamos para as informações? Eu vou começar falando sobre o único jogador que vai viajar para se encontrar com o elenco que está disputando o Campeonato Carioca. Trata-se de Cleiton, que jogou as duas primeiras rodadas do Carioca, ao lado do Pablo, na zaga do Flamengo. Desfalcou na última partida contra o Nova Iguaçu, porque teve que viajar para os Estados Unidos para jogar o segundo tempo do amistoso contra o São Paulo. Depois do amistoso, voltou para o Brasil, desembarcou no Rio de Janeiro e já viajou para São Luís para se encontrar com o elenco que disputa o Campeonato Carioca. Ou seja, esse cara está viajando mais do que cantor, né? Porque vou te falar, ele deve estar extremamente cansado. Eu, particularmente, não faria isso. Uma exposição desnecessária ao Cleiton, um cansaço desnecessário. Ah, precisa de minutagem. Beleza, mas vai ser esse jogo contra o Bangu que vai fazer a diferença? Acho que não. Eu acho que poderia ter evitado esse desgaste todo com o Cleiton. Ele poderia ter ficado aqui no Rio de Janeiro, ou poderia ter enviado um outro jogador, por exemplo, o João Vitor, que acabou de completar 18 anos, jogou o segundo tempo do amistoso contra o São Paulo e foi muito bem. Ele poderia ter viajado para jogar ao lado do Pablo, ou até mesmo o Pablo Lúcio para jogar junto com essa garotada que está lá no começo do Campeonato Carioca. Outro atleta que soube aproveitar muito bem o amistoso diante do São Paulo. Então achei desnecessário. Não sou contra nem a favor, desnecessário. Eu não faria isso, mas foi feito com o Cleiton. Inclusive, ele já embarcou para São Luís para se encontrar com o elenco que está com o técnico Kleber dos Santos. Pessoal, muitos torcedores estão me parando na rua e até mandando mensagem em rede social, me perguntando sobre o pacote de ingressos para jogos no Maracanã. Na última gestão, com a gestão Rodolfo Landim, tinha esse pacote de ingressos. Você pagava um determinado valor e aí você tinha direito a ir a jogos do Flamengo no Maracanã como mandante. Eu fui apurar essa informação para trazer essa resposta para vocês, e a informação que eu tive foi o seguinte: eu vou até ler exatamente o que a pessoa disse para não ter nenhum problema de interpretação. Ainda não há uma definição, Venê. Estamos estudando as mudanças que serão feitas nos planos de sócio-torcedor. Só depois disso será batido o martelo sobre os pacotes. Ainda vai levar mais algumas semanas. Então não tem nada definido ainda. Você que está aí ansioso por essa informação, fato é que a gente vai ter mudança no sócio-torcedor do Flamengo. Eu acho que tem que mudar, tá? Eu acho que sócio-torcedor não é apenas oferecer desconto em ingresso. Pelo contrário, tem que ter uma experiência melhor para o sócio-torcedor. Até porque vários fazem parte do plano sócio-torcedor e pouco vão aos jogos. Por quê? Os jogos, sobretudo nos jogos do Flamengo comandante, são todos aqui no Rio de Janeiro. Ou a grande maioria, 99%. Poucos têm condições de viajar para vir ao Rio de Janeiro e assistir a um jogo do Flamengo. Então, em breve a gente vai ter novidades sobre isso aí. Falando agora de Juninho, ele concedeu uma entrevista à Flá TV, inclusive a coletiva dele, a primeira coletiva dele à imprensa, a apresentação à imprensa vai acontecer nessa terça-feira, 3 horas da tarde, tá bom, pessoal? E o Juninho, ele concedeu uma entrevista à Flá TV, e ele falou por que ele escolheu o Flamengo e disse não ao Sevilha em cima da hora. Abre aspas para Juninho: é muito difícil falar não para o Mengão. Querendo ou não, o aval do treinador é muito importante. Ainda mais sendo o Felipe Luiz, que todo mundo sabe a história como jogador e agora como treinador também. Deu tudo certo, muito feliz por estar aqui. Foi corrido para mim, exame médico, e agora comecei a fazer os treinos. Ansioso para conhecer o resto do pessoal, já conheci algumas pessoas. Feliz e contente de estar aqui, disse o jogador de 28 anos. E ele também mencionou nessa entrevista à Flá TV que conversou muito com o Léo Pereira. Abre aspas: o Léo me mandou mensagem, eu conheço ele há muitos anos. Ele teve sucesso aqui no Flamengo, no Atlético Paranaense também. Por ele estar aqui, vai facilitar todo o processo. E por falar em Léo Pereira, galera, ele já retornou ao Rio de Janeiro, depois de ter passado por aquele problema familiar, perdendo uma pessoa muito próxima dele, que veio a falecer, infelizmente. Ele já está no Rio de Janeiro, vai se apresentar normalmente, ou seja, fica à disposição do técnico Felipe Luiz normalmente. Para fechar, o Juninho falou sobre posicionamento em campo. Abre aspas: eu sou um cara que quer estar ajudando, seja em qual função que for. Eu sou um cara que gosta de jogar de 9, sou um cara que movimenta bastante, não sou um 9 estático, eu sou brigador em movimentação para o time. Sou rápido, tento dar o melhor para ajudar o time. E foi exatamente isso aí que todo mundo que eu perguntei falou sobre o Juninho. Quem o acompanhou no Atlético Paranaense, quem
quem o acompanhou lá no Karabakh falou que ele é muito rápido, muito veloz, muito rápido. E tem uma marcação sob pressão muito boa. A ver como ele vai sair aqui com a camisa do Flamengo. Todo sucesso do mundo ao Juninho, que tenha uma passagem muito vitoriosa com a camisa rubro-negra. Para fechar o nosso vídeo, galera, vamos falar de Lohan, porque o CSKA aumentou a proposta ao Flamengo pelo meio atacante de 18 anos. Eu falo meio atacante porque eu vou ser bem sincero, eu não sei qual é a posição do Lohan atualmente. Se ele é meia, se ele é ponta, se ele é centroavante, se ele é atacante de beirada, o que ele é? Eu confesso que eu não sei. E ele precisa definir esse posicionamento até mesmo para ajudá-lo nas partidas. Eu particularmente acho que futuramente, inclusive o perfil Falso 9 já falou sobre isso também, eu concordo com ele plenamente. Futuramente o Lohan vai se tornar um centroavante. Ele é alto, ele é forte, segura bem a bola, tem uma boa finalização e ainda pode explorar a velocidade dele. Eu acho que ele vai se tornar esse jogador. Mas vamos falar da proposta do CSKA. Postei nas minhas redes sociais há pouco. O CSKA aumentou o valor da proposta ao Flamengo por Lohan. 8 milhões de euros, pouco mais 50 milhões de reais por 80% dos direitos. Negociação esquentando e há chances sim de um jovem de 18 anos ser vendido ao time russo. O Fla, que é dono de 70% dos direitos, conversa com Madureira, dono de 30% dos direitos de Lohan, por conta da divisão dos valores, caso a venda seja fechada. Lohan, obviamente, já aceitou a proposta do CSKA e por isso o empresário mantém as conversas entre os clubes. Vamos lá. Flamengo é dono de 70%, Madureira é dono de 30%. Se o Flamengo fecha essa venda por 80%, é óbvio que o Flamengo vai tentar morder um percentual maior daquilo que tem direito. Nossa, que absurdo. Não, não é um absurdo. O Flamengo faz isso, já fez em vários momentos, em outras operações. Todo mundo faz isso, todos os clubes fazem isso. Para o Flamengo fazer isso, para o Madureira, qualquer dinheiro que cair vai ser bom. Ah, mas o Madureira não vai abrir mão. O Flamengo não vai fazer negócio. E aí o Madureira vai fazer o quê? Vai abrir mão. Porque o Madureira depende muito mais dessa grana, proporcionalmente falando, que propriamente o Flamengo. Então, no fim das contas, o Madureira vai ceder um pouco ao Flamengo. E aí, muita gente me questiona, por que o Flamengo aceita vender o Lohan? Gente, o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogadores. Hoje, o Flamengo tem o Lohan, que pode ser uma boa venda, tem o Wesley, que pode ser uma boa venda. Estou dando exemplos. Mas quem é mais importante hoje, no ponto de vista dentro de campo, dentro das quatro linhas, tecnicamente falando, é o Wesley, titular absoluto. Uma posição que é muito difícil achar. Uma posição que o seu reserva imediato está em baixa, que é o Varela. No caso do Lohan, embora tenha 18 anos, tratado como joia, próxima venda milionária, mas é um jogador que não consegue se firmar no time principal do Flamengo. Tanto é que está jogando o início do Campeonato Carioca para ganhar minutagem. Se ele fosse, ou se ele fosse visto com uma importância muito grande dentro do elenco, ele não estaria disputando o início do Campeonato Carioca, ele estaria fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos. Isso é claro, isso é claro, isso é claro. E o Lohan, a diretoria do Flamengo tem medo de o tempo passar e ele ficar cada vez mais desvalorizado, acontecer o que aconteceu com o Lincoln. Não que o Lohan tenha a mesma postura que o Lincoln fora das quatro linhas, não é isso. Mas pode acontecer isso, o tempo passando e o Lohan ficar cada vez mais valorizado. Então, para o Flamengo é melhor negociar uma boa venda agora do Lohan ao CSKA a ficar com o jogador, pelo menos na visão da diretoria do Flamengo. Por isso, explicando para vocês que o Flamengo topa vender o Lohan e não o coloca naquele grupo de importantes jogadores. Deu para entender? Espero que sim. Qualquer coisa, comente aí perguntando que eu tento responder. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Beijo para vocês. Forte abraço. Fui!